A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 308º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura o livro de Mateus, capítulo 26, dos versículos 36 a 75. E livro de Marcos, capítulo 14, dos versículos 32 a 72. A inspiração do dia. Getsemane. No livro de Mateus, no capítulo 26, dos versículos 36 a 75, destaca o versículo 37. Começou a entristecer-se. Os sofrimentos de Cristo. Primeira fase. Os sofrimentos físicos e espirituais de Cristo começaram em Getsemane. Seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Lucas, capítulo 22, versículo 44. Sob grande pressão, os pequenos vasos capilares das glândulas sudoríparas podem romper-se e dar-se a mistura de sangue com suor. No versículo 39 destaca o passe de mim este cálice. O que Cristo quis dizer com este cálice tem sido objeto de muita discussão. Primeiro, é duvidoso que Cristo estivesse orando para ser poupado da morte física, pois ele estava decidido a morrer pelo pecado da raça humana. Segundo, é mais provável que ele estivesse pedindo a isenção do castigo da separação do Pai e pena máxima pelo pecado do mundo, que ele tomaria sobre si. Cristo pediu que sua morte física fosse aceita como resgate total pelo pecado da humanidade pecadora. Todavia, ele disse ao Pai: não seja como eu quero, mas como tu queres. A seguir, ele entregou-se para sofrer tanto a morte física como a separação espiritual de seu Pai Celestial, para assim obter a salvação de toda a humanidade. Sua oração foi ouvida, pois o Pai o fortaleceu mediante os anjos, para beber o cálice que ele estava destinado. No versículo 57, destaco: prenderam Jesus. Um estudo dos acontecimentos que vão da prisão de Cristo à sua crucificação é de grande proveito. A ordem dos eventos é a seguinte: primeiro, a prisão. Segundo, o julgamento religioso perante Anás e perante Caifás. Terceiro, a negação de Pedro. Quarto, a condenação pelo Sinédrio. Quinto, o suicídio de Judas. Sexto, o julgamento civil perante Pilatos. Sétimo, o julgamento perante Herodes, que devolveu a Pilatos. Oitavo, o escárnio no palácio do governador. Depois disso, ele foi açoitado e a seguir conduzido para ser crucificado. Nono, a caminhada até a Gólgota. Décimo, a crucificação. E por fim, o versículo 67. Destaco: cuspiram-lhe, davam murros, o esbofeteavam. O sofrimento de Cristo, segunda fase. Depois da sua prisão à noite e do abandono pelos discípulos, Jesus é conduzido perante Caifás e ao sinédrio judaico. Vedam os seus olhos, zombam seguidamente dele, cospem e batem na sua face. E chegamos ao final, na leitura do livro de Marcos, capítulo 14, versículos 32 a 72, destaco o versículo 32. Getsemane, enquanto eu oro. As medidas aqui tomadas por Jesus nos oferecem um exemplo do que o crente deve fazer em tempo de grande angústia ou pesar. Primeiro, voltar-se para Deus em oração. Segundo, buscar o apoio dos amigos. Terceiro, afirmar de coração que Deus é Pai Celestial que cuida de nós. Quarto, confiar em Deus e entregar-se à sua vontade. No versículo 37, destaco: vigiar 1 hora. Pedro e os demais apóstolos negligenciaram a única coisa que poderia livrá-los do fracasso na hora da provação: vigilância constante e oração.
Nossa vida cristã fracassará com certeza se não orarmos. No versículo 50 destaco: deixando-o, todos fugiram. Nunca devemos comparar o fracasso de Pedro e dos outros discípulos quando Jesus foi preso com os fracassos espirituais e morais de pastores ou líderes depois da morte e ressurreição de Cristo. Isso se baseia nas seguintes razões. Primeiro, Pedro e os discípulos, na ocasião do seu fracasso, ainda não pertenciam ao novo concerto, que só entrou em vigor quando Cristo derramou o seu sangue na cruz. Segundo, Pedro e os discípulos ainda não tinham experimentado o novo nascimento, a regeneração do Espírito Santo, no sentido pleno do Novo Testamento. O Espírito Santo lhe foi concedido com a sua presença santificadora, habitando neles a partir do dia da ressurreição de Cristo, quando então ele assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aleluia. João capítulo 20, versículo 22. O fracasso dos discípulos foi mais um ato de fraqueza do que de iniquidade. Terceiro, quando Pedro e os outros discípulos abandonaram a Cristo, não tinham a vantagem de quem está consciente do significado moral da morte expiatória de Cristo na cruz. Nem tinham o suporte da fé inspirada pela ressurreição dentre os mortos. Noutras palavras, esse trecho bíblico não deve ser usado como justificativa para restaurar ao ministério um líder que, por causa dos seus próprios pecados e relaxamento moral, deliberadamente repudiou na sua vida particular e espiritual as qualificações necessárias para o ministério pastoral. E por fim, o versículo 71. Imprecar e a jurar. Pedro afirmou com juramento aquilo que estava dizendo e invocou contra si mesmo a maldição divina, caso suas declarações fossem falsas. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.